e tinham rótulos desconhecidos no Brasil. Então, o foco das autoridades agora é entender e encontrar a origem dessas garrafas de destilado com o metanol. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem 11 pessoas que tiveram os testes, os exames de sangue confirmando a presença de metanol. Então, são 11 casos confirmados e 41 casos em investigação. Uma morte foi confirmada de que foi provocada também pela substância, pelo metanol, e outras 5 mortes seguem em investigação. Durante o almoço também houve a informação de que o cantor de rap Gustavo da Hungria, de 34 anos, foi internado na manhã de hoje em Brasília. E a equipe do cantor diz que o principal suspeita é intoxicação por metanol. O boletim médico do cantor diz que ele deu entrada no hospital com um quadro de cefaleia, náuseas, vômitos e turvação visual. A equipe do cantor diz que ele permanece em acompanhamento e está fora de risco. Lembrando que Brasília ainda não registrou nenhum caso de intoxicação por metanol. Ao longo do dia, o Ministério da Saúde vai atualizar os dados de casos confirmados e suspeitos, mas, de acordo com a última atualização, o país tinha 43 casos de intoxicação por metanol, a maior parte aqui em São Paulo e também casos em Pernambuco, estado do Nordeste brasileiro. Volto com vocês. Valeu, Maju. Obrigado. Zaidan, uma coisa que, além da investigação, trabalho policial, acho que o fato disso ser uma notícia, e ser a notícia nacional, né, dessas últimas semanas, dos últimos dias, faz com que o volume de denúncias também aumente, né, Zaidan? Não só para consumo, isso aí na denúncia é dizer efetivamente o que a pessoa vivenciou, mas denunciar situações em que podem se configurar locais de fabricação e multiplicação, distribuição dessas bebidas, né? Não há dúvida, multiplicação, essa é a grande preocupação. Você já tem aí quase 60 casos, sendo 12 confirmados, e novos casos vão aparecendo. A gente falava ontem de situações parecidas que ocorreram na Rússia e na Índia, né? Porque é uma maneira de você ter o lucro mais rápido, mais fácil, custo menor, sem qualquer... Já fizeram isso com leite, que é um produto consumido por crianças, inclusive. Então é um negócio muito grave. E fazer uma investigação decente, sem politicagem, né? E agora, inclusive, a participação da Polícia Federal está mais do que clara, que a sua necessidade está mais do que clara, né? Porque definitivamente não é um caso restrito a São Paulo. O Maju acabou de falar desse caso suspeito em Brasília, e há os casos, inclusive alguns confirmados em Pernambuco, né? Exatamente, e todos os dias a gente faz esse trabalho de atualização, de pesquisa e de uso da rede da Rádio Bandeirantes para trazer informações de outras praças, porque cada dia que passa a gente tem um registro a mais dessa polêmica envolvendo, que principalmente a nossa preocupação maior é com a saúde das pessoas. Ô Zaidan, Manuel, amanhã a gente está aqui de volta a partir das 3 da tarde com mais uma edição do Acontece. Até amanhã. Um abraço, Ronald, Clara, até amanhã. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na
Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate. E atenção, a partir de agora, nós vamos liberar uma senha. Se você quer assistir de graça o jogo do Guarani contra o Náutico, jogo decisivo, sábado, às 5 da tarde, serão 6 ingressos. Não são pares, são ingressos individuais. Não são ingressos pares, né? Cada ganhador leva um ingresso. E o ingresso será retirado aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Amanhã, das 9 até as 13 e das 14h30 às 17h30. Tem que trazer um documento que contém o seu CPF para provar que você realmente é o ganhador. São 6 ingressos, não são pares. Cada ganhador leva um ingresso que terá que retirar aqui na sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Repito, amanhã, das 9 até a 1 e das 14h30 até as 17h30. Entre agora no canal de vídeos no youtube.com/rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem o número de WhatsApp e também a senha para você entrar, colocar lá a senha e mandar o seu nome completo, CPF e a senha para o número de WhatsApp que está neste momento na tela. E durante todo o programa também fica lá no chat, lá onde o pessoal deixa comentários, vai ficar permanentemente o número de WhatsApp e também a senha. A qualquer momento você pode entrar lá e pegar o número de WhatsApp e a senha, mandar nome completo, CPF e a senha para concorrer a 6 ingressos. Participe e boa sorte! Bem, hoje, dia 2 de outubro, fala galera, Matheus Costa acerta caso escolha Dentinho no lugar do suspenso Bruno Santos. E aí, o que você acha, hein? Qual é a sua opinião? 97102-1493. 97102-1493. Esse é o número de WhatsApp para você mandar a sua participação opinando sobre o tema do dia com relação ao Guarani. E quem seriam as melhores opções para os lugares de Elvis e Diogo Silva, caso o treinador Marcelo Fernandes escolha, opte por poupar a dupla? Atenção, repito, os dois estão com 2 cartões amarelos. Se um dos dois
for utilizado e tomar o terceiro, a Ponte não terá esses jogadores no derby. Então, se o técnico optar em não levá-los, Diogo Silva e Elvis, quem é que você colocaria, na sua opinião, no lugar deles? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de você colocar, né? Você colocando uma mensagem mais curta, dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Guarani finalizou agora há pouco a penúltima atividade antes da partida contra o Náutico. Matheus Costa ainda tem o treinamento de amanhã para definir a equipe que vai a campo neste sábado às 17 horas com a transmissão de graça na tela da Band. Dentinho deve ganhar a concorrência no sistema ofensivo e ficar com a vaga de Bruno Santos, expulso na última rodada. Guarani atualiza portal da transparência e confirma salários em dia de elenco, comissão técnica e funcionários do clube. Com expectativa de mais de 10 mil torcedores, bilheterias do Brinco de Ouro abriram nesta quinta-feira e também abrem amanhã e sábado até o horário do jogo. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Novo calendário da CBF pode colocar Guarani na Copa do Brasil. Pautas da Ponte. Ponte tem indefinição no ataque para enfrentar o Brusque neste sábado. Ainda se recuperando de um problema na coxa. Já está no processo de transição física e não fica à disposição de Marcelo Fernandes. Caso Diogo Silva e Elvis sejam poupados, Pedro Rocha e Serginho ou então Miguel aparecem como opções na provável equipe titular. Marcelo Fernandes tem somente mais uma atividade para definir a equipe titular. Delegação viaja a Santa Catarina amanhã ao meio-dia. Ponte abre check-in para sócios TC10 para o Derby 212. Diretoria da Ponte inicia reserva para o clássico com uma semana de antecedência. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Após acesso, diretoria inicia planejamento para pagamento dos salários. Ainda não há uma definição de quando isso ocorrerá. Pautas, notícias do dia. São notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. O Sport estuda pedir anulação do empate por 2-2 contra o Fluminense na noite desta quarta-feira na Ilha do Retiro, por erro de direito da arbitragem. Segundo o vice-presidente rubro-negro, Rafael Campos, o clube avalia com o departamento jurídico a possibilidade da invalidação do jogo. O dirigente do Sport se queixa do cartão amarelo dado para Ignácio do Fluminense no primeiro lance. Ele queria a expulsão do atleta tricolor. Com isso, entende o Sport que houve um erro de direito. Pauta 2. O Palmeiras afirmou que vai acionar o Flamengo na justiça
por causa do bloqueio que o Clube Carioca obteve via Justiça do Rio de Janeiro nos repasses de uma parcela dos direitos de TV do Brasileirão, que seria distribuída aos clubes que fazem parte da Libra. A liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro trava o repasse de 77 milhões de reais, valor referente a uma porcentagem dos ganhos com audiência, segundo o contrato firmado entre Libra e a Rede Globo. A presidente do Verdão, Leila Pereira, criticou a postura do Flamengo no início da semana e agora promete atitudes mais severas. Pauta 3. O Corinthians gastou mais e recebeu menos do que esperava até agora em 2025 e teve que refazer as contas. O orçamento do clube para a temporada, que estimava um superávit de 37,5 milhões de reais, agora projeta um déficit de 83,3 milhões de reais, ou seja, 120,9 milhões abaixo do previsto. O orçamento foi elaborado no fim de 2024 pela antiga gestão do Corinthians, que tinha Augusto Melo como presidente e Pedro Silveira como diretor financeiro. Após assumir o comando do clube no fim de maio, Osmar Stabile e seus auxiliares notaram que a estimativa estava muito distante da realidade. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. E você também, caso queira, pode opinar. Além dos temas do dia, também você pode opinar, além das enquetes do dia, melhor dizendo, pode opinar também sobre os temas do dia. 971021493 é o WhatsApp, mensagens curtas, tá? Aí 45 segundinhos é um tempo relativamente bom para você mandar para cá a sua mensagem. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço, boa tarde. Alô, Batista, grande abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Gilson Kleina acertou com um novo clube, o Boa Vista do Rio de Janeiro, vai comandar o time do Boa Vista no Campeonato Carioca de 2026, ele que recentemente salvou a Itabaiana do rebaixamento na Série C do Campeonato Brasileiro. E o Rodrigo Muniz, aquele mesmo atacante revelado pelo Flamengo, ele renovou o contrato com o Fulham até o meio de 2030. O brasileiro tem muito potencial, inclusive, para jogar na seleção brasileira. Batista. 17-14. Vem aí o Derby 212. Jogo importante, Ponte Preta e Guarani. Último confronto do quadrangular da Série C 2025. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman, para melhorar o seu desempenho sexual de verdade. É na Clínica Upman. Chame pelo WhatsApp 0800 591 e 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse Sínvia, acesse pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. Union Proteção Veicular,
a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19, que é o código de área, e o número 999779029. E aniversário Sodimac. Tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Derby é na Rádio Bandeirantes. 17h16 está no ar. Esporte em Debate. Até às 19h30. Muita informação, opinião e debate. Mesa de áudio Elton Grimaldi. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E você aproveita e manda um like para nós. Manda joinha, vai. E caso ainda não é o assinante, é de graça, não paga nada. E claro, você nos ajuda a impulsionar o nosso canal de vídeos no YouTube. Lembre-se de ativar lá o sininho. Sempre que tiver uma nova transmissão, você será avisado. Muito obrigado, viu, pela sua audiência no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900.
Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Gianni, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Palmeiras 3-0 diante do Vasco na noite desta quarta-feira no Allianz Parque pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão do técnico Abel Ferreira atuou com Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Moreno, Andréas Pereira, depois Alan, Rafael Veiga, depois Sousa e Felipe Anderson, depois Facundo Torres, Flaco Lopes, depois Maurício, Vitor Roque, depois Bruno Rodrigues. O Vasco de Léo Jardim, Paulo Henrique, Lucas Oliveira, Robert Hanna e Puma Rodrigues, Hugo Moura, Tietê e Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Verrete e Rayan. Fernando Diniz, o comandante do time Cruz Maltino. Flaco Lopes abriu o placar aos 7 minutos, ampliou aos 17, Vitor Roque aos 23. Ainda no primeiro tempo definiu a vitória do Verdão. Jogo que teve arbitragem no Rafael Klein e um público de pouco mais de 34 mil torcedores que assistiram à vitória do Palmeiras 3-0 diante do Vasco. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h24, hoje até 19h30. Atenção, quer ganhar ingresso para Vitalícia. Jogo Guarani Náutico, jogo decisivo, sábado, 5 da tarde. São 6 ingressos, não são pares, são ingressos individuais. Cada ganhador leva um ingresso. Se você tem interesse, entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um número de WhatsApp e tem também uma senha. Mande nome completo, o seu CPF e a senha. A qualquer momento, nós vamos sortear os 6 ingressos. E os ingressos serão retirados amanhã, sexta-feira, dia 3 de outubro, aqui na recepção da Band.
na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Você tem que trazer, você ganhador, né? Tem que trazer um documento que contenha o seu CPF. Participe e boa sorte para você. Conheça a Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce no Brasil. Você está buscando segurança para o seu veículo, mas não quer pesar no bolso. A Union Proteção Veicular oferece planos a partir de apenas R$ 85. É isso mesmo, a partir de somente R$ 85. É a opção mais em conta em comparação aos seguros tradicionais e oferece indenização na tabela FIP, cobertura contra roubo, incêndio e danos causados pela natureza, e ainda com assistência 24 horas e Disque Help para te apoiar em qualquer situação. Confira com a Union a proteção que o seu veículo merece. Quer saber mais? Aproveite agora. Ligue 19, que é o código de área, e o número 99977-9029. Ou acesse union-protecal.com e peça uma cotação sem compromisso com os consultores para deixar o seu carro seguro e você tranquilo. Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce no Brasil, em Campinas e em toda a região. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão, Adilson do Botafogo. Batista, aí no jogo contra o Náutico, tá se cogitando colocar o Brandão como centroavante. O Breno tá falando que não seria legal não colocar ele, porque ele é o imediato e tal. Só que é o seguinte, né? O cara não joga há muito tempo, tá totalmente fora de peso, redondo, pesado, sem mobilidade. E assim, o importante agora é o Guarani, é o jogo mais importante da vida do Guarani, vai colocar um cara que não joga há meses. Assim, tem que pensar no Guarani, né? Todo mundo ali tem que pensar no Guarani, tem que colocar alguém que tenha realmente capacidade. O Kelvin do Sub-20 tá fazendo gols. O moleque marca gols mesmo em todos os jogos. É absurdo. Sabe, é a melhor opção do Matheus. Tem que ser ele. Mas se não for ele, pelo menos o Rafael Silva, ou o Gabriel Silva, ou o Dentinho, mas não dá pra ser o Brandão. Tá? Mas de preferência o Kelvin. Um abraço, Adilson do Botafogo. Abraço, Adilson, mais um. Oi, Batista. Boa noite, Batista. Aqui é o Valdem, Jardim Paraíso, aqui perto do campo do Guarani, Bugrinho Roxo, hein, Batista? Pô, Batista, vocês podiam ter levado o Brunão aí pra ele explicar por que ele foi expulso, se é verdade que ele tem culpa no cartório. Ah, fala pro Breno aí que a Clarice é uma bonequinha, hein? Tinha que ir todo dia no programa, Clarice, a bonequinha do Breno aí, viu? Um abraço pra vocês aí, tchau. Tchau, um abraço. Olha aí, bebê, a sua filhinha fazendo um enorme sucesso, hein, bebê? Ah, muito obrigado pro ouvinte que nos mandou, Batista. Aliás, eu coloquei nas redes sociais, você sabe que gerou mais visualização e curtidas, eu acho que, 15 vezes mais do que qualquer coisa que eu posto, viu? Então foi uma coisa bem aleatória, né? Não foi combinado. Eu levei ela, me acompanhou na televisão, assim, em cima da hora, e ela não quis ficar sentada do lado e chamou a atenção, né? O pessoal que estava assistindo TV pensou, pô, o que esse cara tá fazendo com uma criança de chupeta no colo no programa de esportes, né? Mas é assim que é bom, não adianta, o negócio legal é um negócio espontâneo, né? Quando é muito combinado, acaba não dando certo. Foi muito legal, foi muito bacana mesmo. E o ouvinte, né,
ele fez um elogio à sua filhinha, Clarice, mas também nos deu uma espetada. Por que não levaram o Brunão? Para explicar por que ele foi expulso. Como se fosse fácil. Assim, né? Quem a gente quer é fácil de trazer aqui na Band, hein, bebê? Eu gostaria de trazer, o cara foi expulso, eu pego e levo ele. Infelizmente hoje não é mais assim, antes era, a gente tinha à disposição pelo menos um jogador por semana para levar na TV ou fazer o link. Hoje infelizmente não é mais assim, não depende da gente. São 17h31. Minha gente, deixa eu falar para vocês, ó. O negócio é o seguinte, se você gosta de mesa cheia, risada alta, pessoal conversando, comida de verdade, cerveja trincando de gelada, eu indico o Boteco do Fortão. Lá você realmente vai se sentir muito à vontade. E tem unidades no São Quirino, Nova Campinas e em Paulínia. E agora também tem o Botequim do Fortão, ali pertinho do Colégio Liceu. E em breve inaugura no Mercadão de Campinas. E olha só, também tem almoço todo dia com muitas opções para você comer bem. E toda quarta e sábado aí tem aquela feijoada completa, imperdível, a melhor versão desse clássico brasileiro que todo mundo gosta, é ou não é? E para o seu happy hour, porções generosas, comida de verdade, né? E o mais famoso torresmo de rolo de Campinas é imbatível, ninguém faz igual. Torresmo de rolo do Boteco do Fortão. Segue lá, vai, no Instagram, @Boteco do Fortão, e já combina aí com a sua galera. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia de amigos, comida de verdade e cerveja sempre trincando de gelada. Boteco do Fortão. Bandeirantes. Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço para você, boa tarde. Fala, Batista, boa tarde para você, boa tarde para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. O meu destaque inicial pelo lado do Guarani é que Dentinho deve ganhar uma chance no time titular do Guarani para a partida de sábado diante do Náutico, substituindo o suspenso Brunão. E meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta é que, como a gente vem falando durante essa semana, que a Ponte deve ter algumas modificações, hoje o Diego Tavares treinou no time titular, deve ser opção aí para o Marcelo Fernandes, substituindo o Gé. Batista. 17h33, ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista, pessoal da Bandeirante aí, de modo geral. Aqui é o Valdemar, Vila Miguel Vicente Cury. O senhor Odair, semana que passou, mencionou que o Guarani é o único clube formador na região de Campinas. Então, quero lhes perguntar, isso é verdade? Bom, Guarani é o único que tem o certificado, né? A CBF que emite esse certificado. A Ponte tinha também, mas acabou não conseguindo preencher todos os requisitos que são necessários para ter o certificado de clube formador. Guarani tem, e é por isso então, né, que o dirigente da base do time do Guarani diz que o Guarani é o único time que é clube formador. Então, não é que só o Guarani tem atividade de formação. Não, não é isso. Todos os clubes, inclusive clubes que disputam as competições da Federação Paulista de Futebol, são obrigados a ter categorias de base. Pelo menos 3 categorias. Sub-20, Sub-17
e sub-15. São 5 categorias. Tem clube que tem mais, tem clube que tem menos. Mas obrigatoriamente são 3 categorias. Tem que disputar os campeonatos da Federação Paulista para ter direito a disputar a divisão profissional. Então, todos os clubes têm a base como formação. Mas, aqui na região, foi isso que disse o Odair, que só o Guarani tem o certificado de clube formador. Os demais têm a base, mas não têm o certificado. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte nesta quinta-feira e vamos ao Fala Galera de imediato. Peço aos amigos da técnica aí, muito obrigado. Matheus Costa acerta no caso de escolha de Dentinho no lugar do suspenso Bruno Santos? Sim, acerta. Eu acho que é a melhor opção das opções que o treinador tem para a partida. Agora da Ponte. Quem seriam as melhores opções para os lugares de Elvis e Diogo Silva, caso o treinador escolha por poupar a dupla? O Pedrão e o Serginho. Não tem muito... A Ponte nem tem um grande elenco assim. Eu acho que esses dois seriam bons nomes para caso o treinador não faça opção pelo Diogo e pelo Elvis. Eu acho que Pedrão e Serginho, Batista. 17h37. Você sabia que é possível participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Sínvia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Mais de 30 mil pessoas já participaram com confiança, com segurança e ajudaram a tornar os genéricos uma realidade acessível em todo o Brasil. Esses estudos, chamados de bioequivalência, são aprovados pela Anvisa. Eles comprovam que o genérico age no corpo da mesma forma que o medicamento de referência das farmácias. E ao participar, você terá acompanhamento médico especializado e exames gratuitos, recebendo ao final uma remuneração pelo seu tempo dedicado à pesquisa. Quer saber como participar? Acesse agora pesquisacampinas.com.br. É fácil. Eu repito, anote pesquisacampinas.com.br. Sínvia, 20 anos de experiência com estudos remunerados com medicamentos. Bandeirantes. 17h38, ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Batista, eu acho o Dentinho uma boa, acho que é a melhor opção. 3 atacantes rápidos ali. Eu acho que com o Mirandinha centralizado, né? Eles podem meter correria e até abrir espaço pro Diego Torres, pro Isaac vindo de trás. Eu acho que é a melhor opção. Já que o Júnior grandão tá meio fora de forma, né? Eu acho melhor assim. E depois tacar racha no segundo tempo, para meter mais correria ainda. Um abraço. Valeu, um abraço, muito obrigado, JP de Moraes. Dia 11 de outubro, dia do grande derby campineiro. E para você que é ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, amantes de Ponte Preta e Guarani, que quer melhorar a sua performance sexual, a Clínica UpMan tem condição especial de tratamento para disfunção erétil, impotência, ejaculação precoce e falta de libido de forma segura e eficaz, com médicos de mais de 20 anos de experiência. Confira lá na Clínica UpMan. E atenção, a Clínica UpMan agora também oferece tratamento inovador
de aumento peniano, sem cirurgia, indolor e com resultados no mesmo dia, em comprimento e volume. Quer aproveitar essa condição exclusiva da Clínica UpMen? Ligue agora nos próximos 10 minutos. Pessoal vai te atender. Anote 0800 591 2223 ou mande uma mensagem de WhatsApp para 0800 591 2223. Repetindo, 0800 591 2223. Confira porque tem unidades em Campinas, São Paulo, Santo André e também por telemedicina para todo o Brasil. Clínica UpMen, número 1 em saúde masculina. Médico responsável, doutor Regis Salgado. CRM 54867/SP. Rádio Bandeirantes. Informações do Guarani, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, hoje começaram a ser vendidos nas bilheterias do Brinco os ingressos para o jogo de sábado, decisão do Guarani contra o Náutico. São ingressos com preços promocionais para o torcedor com a camisa do Guarani. Eu passei umas 3, 4 vezes na porta das bilheterias hoje. Todas as vezes que eu passei tinha gente comprando ingresso. A expectativa de mais de 10 mil pessoas para esse grande jogo que o Guarani terá pela frente, né? Sábado, 5 da tarde contra o Náutico. Quais são os preços? Para quem não sabe, quem não viu ainda, R$10 é o valor do tobogã com a camisa do Guarani. Tobogã inferior, R$20 o preço com a camisa do Bugre. Vitalícia, R$20 também. Tem mais o acesso que custa R$30. E o gol de entrada, cabeceira sul, custa um pouco mais caro, custa R$80 com a camisa do Bugre, sendo que o visitante custa R$160 o preço normal e R$80 a meia entrada. Então o torcedor é bom comprar com antecedência, não deixar para a última hora, para evitar as longas filas que se formam momentos antes do jogo. E no sábado eu tenho certeza que a torcida vai lotar o Brinco e empurrar o Guarani mais uma vez. O mistério, é claro, para saber quem vai jogar no lugar do Brunão, continua. O Bruno Santos foi expulso contra o Brusque. O Dentinho é a principal opção hoje, ele vem treinando, é uma das opções entre os titulares. Ele que se recuperou de um entorse no tornozelo na semana passada, mas é claro que o Matheus Costa só vai revelar o time momentos antes do jogo. E veja só como são as oportunidades, né? Quando chegou o Júnior Brandão no Guarani, eu estava na entrevista coletiva, ele até falou na questão de aproveitar oportunidades, porque o contrato dele é só até o fim dessa temporada. E ele entrou na última partida, não foi o primeiro jogo que ele entrou, mas ele entrou e teve chance de marcar o gol. Se ele marca o gol de empate naquele momento que estava 3-2, fatalmente ele teria a oportunidade entre os titulares nesse jogo contra o Náutico. Mas pela perda do gol, né? Ele não conseguiu marcar e também, muito provavelmente, pelo desempenho nos treinamentos, ele que parece fisicamente que não está 100%, eu imagino que o Dentinho hoje seja a melhor opção. O Ryuta Takahashi também treinou entre os titulares, é uma opção. O Gabriel Silva é uma outra opção, mas o Dentinho, ele vem aproveitando melhor as oportunidades. Ele pode até formar lá na frente, né, junto com o Cauã Jesus e o próprio Mirandinha, e em certos momentos o Isaac ficar um pouco mais espetado. Existe essa possibilidade também, mas isso a gente só vai saber durante a partida e quando a bola rolar. Eu imagino que o Cicinho vai ganhar a posição do Lucas Justen, ele que foi o titular desde quando ele chegou, só que ele se machucou no derby, então ele não atuou mais desde o derby, mas está recuperado de uma contusão na coxa. E o esquema de jogo deve mudar, deve sair os 3 zagueiros, né? No caso, saiu o David Braz, que era o terceiro zagueiro, para a volta do Cauã Jesus no time titular do Guarani.
A provável formação do Guarani deve ter o Dalberson no gol, o Cicinho na lateral direita, na zaga o Rafael e o capitão Alan Santos, e na esquerda o Emerson, no meio-campo o Kelvin, o Isaac e o Diego Torres, e lá na frente provavelmente Cauã Jesus, Mirandinha e também o Dentinho para encarar o Náutico. A gente vai acompanhar uma entrevista que o Hélio dos Anjos deu depois do empate diante da Ponte Preta, falando um pouco do que ele achou do time diante da Ponte e também projetando os desfalques e retornos que ele possa ter no jogo contra o Guarani. Vamos acompanhar. O primeiro é o resultado, né? Aqui se lamenta, né? Nós estávamos no campo com alguns jogadores que não vêm jogando normalmente, e esses jogadores tendem a sentir. No decorrer da minha permanência aqui, jogador como o Igor começou a fazer vômito, começou a ter um problema sério intestinal, a gente sabe que isso é o cansaço. O Lucas, eu posso dizer que o Lucas entrou hoje até certo ponto com sacrifício. Tá? O Lucas Cardoso tomou medicação dentro do vestiário após aquecimento. E eu sabia que podia ter muita dificuldade. Apresentou aquilo que eu queria. Como o Enderson não vem jogando muito, também sentiu o jogo. Né? O Enderson acusou até mesmo antes do jogo, do gol. E nós sabíamos que a proposta de jogo do primeiro tempo, do jogo em si, da Ponte Preta, é uma proposta de um jogo muito físico. Muito físico. E nós conseguimos fazer um belo jogo. Primeiro tempo nosso. Coordenamos bem a parte ofensiva, saímos bem. Eu coloquei profundidade dos dois lados de campo. E essa profundidade fez o time deles baixar muito. Nós ficamos jogando com a linha alta e com tudo sob tranquilidade. Tanto que sabíamos, você entende? Que manter o time da Ponte Preta longe do nosso gol não propiciava uma grande jogada que eles têm, que é bola parada. E olha que a gente jogou dentro do campo deles, a nossa linha foi alta, foi uma linha forte. Eu não gostei tanto da mobilidade dos dois meias no primeiro tempo, acho que nós jogamos, os meias criamos pouco, eu acho que a gente tinha condições de criar mais. O time deles é um time muito estático na hora de marcar, ele trabalhou com 3 volantes, né? O Luiz Felipe jogou comigo, é volante, o que entrou no lugar, o Rodrigo Souza, ele optou pelo Rodrigo em relação ao volante que joga, que é o que jogou lá, o canhoto que jogou lá. Então, jogamos, voltamos para o segundo tempo com a nitidez ofensiva muito boa. Principalmente eu achei já que o Lucas e o Vitinho cresceram no segundo tempo, no jogo de articulação. Você pode ver que o Mezenga participou mais do jogo no segundo tempo que no primeiro, porque ele foi minuciado, ele foi alimentado, desculpa. E nós fizemos um grande jogo. Eu acho que, no momento, quando ele deu 10 minutos, eu falei para os jogadores, nós não podemos perder a concentração um segundo. Quando a bola foi invertida, naturalmente nós podíamos agredir mais o jogador da bola, né? Mas, como o time entrou para a área e depois teve que sair, nós não ficamos com a linha legal. A recomposição na segunda linha não foi boa. Eu já tinha visto lá no campo, agora cheguei a assistir. Eu acho que a segunda linha nossa, se entra um pouquinho mais para o primeiro pau, eliminava. Porque o jogador, ele não capciou dentro dos 2 zagueiros, ele capciou fora dos zagueiros. E acontece, eu acho que o jogo foi um jogo bonito. Eu acho que nós voltamos a ser o que nós somos. Eu falei isso para eles. Em tudo nós voltamos a ser o que nós somos. Eu chego no vestiário, eu recebo o número, eu vejo nos meus olhos o que eu vi. Eu acho que nós fomos o que nós somos. E agora nós temos que saber, né, que o Guarani tem 2 jogos ainda, como nós temos 2, não 3, né? Desculpa. E nós temos 2. O Guarani está na nossa frente? Tá. O Guarani tem um jogo com o Brusque hoje, que é uma esperança ainda para o Brusque. A gente é chato você falar isso, que adversário, que tem que perder e tudo, mas tudo vai ser resumido nas 2 últimas rodadas. Nós vamos ter um jogo muito importante contra o Guarani e eu estou com mais confiança hoje do que eu estava no domingo, estava muito mais sentido. Não é fácil tomar um gol aos 51 minutos, você necessitando dessa vitória, você criando uma situação difícil para a competição, porque naturalmente a Ponte ainda ia precisar de pontos e a Ponte vai jogar contra o Guarani.
Tá entendendo? Então a gente sabe o que vai ser essas 2 rodadas. Vamos crescer, vamos ficar forte, vamos fazer uma decisão no brinco de ouro, mas pelo que o meu time apresentou aqui hoje, eu não tenho qualquer problema. Para mim fazer o que eu fiz, eu coloquei jogadores que não vinham jogando normalmente. E isso a gente sabe que esses jogadores podem não ter condições de terminar o jogo. Então nós colocamos o Henderson como primeiro volante, nós colocamos o Lucas Cardoso, e 2 jogadores que não vêm jogando normalmente. Naturalmente, iriam sentir. O que me pegou um pouco mais, porque o Igor sentiu ânsia de vômito, vomitou dentro do campo, e aí é uma substituição um pouco perdida, porque o Igor tem um histórico de terminar jogo muito bem. Mas faz parte, eu acho que nós brigamos bem, jogamos bem, e a gente vai para as 2 últimas rodadas, e com fé em Deus a gente vai conseguir essa nossa classificação. O Paulo veio numa condição não totalmente ideal, porque não é fácil o processo que o Paulo passa. No momento, o Mezenga e o Sam, eles estão mais com condições de jogo do que o Paulo, né? Eu optei por Mezenga dentro da estrutura nossa, fez um bom jogo, eu acho que nós usamos pouco eles, no segundo tempo podia ter usado mais, mas o que é importante frisar, que o Vinícius, a gente acha muito difícil, que é um processo complicado, grau 1, é muito pequeno, mas grau 1 é 10 dias, é 15 dias. Né? Não achei ruim a participação dos nossos 2 homens de flanco, não achei. Eu acho que a gente teve boa qualidade nesse sentido. O que me chama a atenção é que nós vamos estar forte. Né? E o que me chama a atenção é a grata, para mim não é surpresa, é o Índio jogar o que ele estava jogando. Né? Mas mais um problema. O Índio, acho que se jogou 3, 4 jogos no ano, foi muito. Então, naturalmente ia sentir, ele sentiu câimbra nas 2 pernas. É normal, e tem também um lado emocional, um jogador que nunca jogou aquele jogo do Bahia. Então eu achei que a gente incorporou. Eu acho que a sorte ainda vai clarear para nós nesse final de rodada, e a gente vai entrar para os 2 últimos jogos com decisão. Não tenho qualquer temor, você entende, dos 2 jogos, porque hoje sim, voltamos a ter aquele retrato colorido, aquele retrato bonito de uma equipe competitiva. A primeira coisa que eu quero que as pessoas saibam é que eu não sou idiota. Eu conheço o Náutico, eu conheço as pessoas do Náutico. As pessoas que estão aqui dentro e as pessoas que estão fora. E eu falo isso sem qualquer dúvida. Qualquer dúvida que aquilo foi armado para nós. Sem qualquer dúvida. Sabe por quê? Porque as palavras de ordens levavam para aquela invasão da torcida, que nós, com os jogadores, todo mundo saiu para a briga. As palavras de ordem. 2 pessoas que eu aproximou, e eu não aceito ninguém encostar um dedo em mim. Você entende? Quando ela aproximou, você entende? Eu segurei ele forte e falei para ele, faça. Ele falou para mim, você lembra daquilo que aconteceu? Eu falei, faça de novo. Entra para cá para dentro e faça de novo para você ver o que vai acontecer. Eu sou muito tranquilo, sabe? Mas eu não sou idiota, tá entendendo? Eu não sou idiota. E essa história, tô ajudando um pouquinho ali num bicho, não sei o quê, isso para mim é tudo armação. Conheço as pessoas que estão fora do clube, você entende? E sei por que teve invasão naquela época que eu estava aqui. Eu sei por que teve invasão. Eu sei por que as invasões eram armadas. Eu sei quem deu 20 mil reais para a sede de torcida organizada. Eu sei. Não, você me desculpa, né? Você entende? Mas eu sei quem deu. Sabe? Teve aquele jogo do Confiança que fizeram grandes bandeiras na época do Covid. Vou falar para você, na época do Covid, né? Inclusive está fazendo uma homenagem ao nosso roupeiro, Araponga. Tá? Aí eu perguntei, como é que esses caras estão aqui dentro? Não, eu organizei para eles irem fazer a coisa. Os mesmos caras atacaram o vestiário. Então não vem para cima de mim, não. Você entende? Primeiro, que eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu estou brigando pelo Náutico, você entende? E eu sei das pessoas que são sérias no Náutico. Eu sei que tem serviço prestado de situação, de oposição. Respeito. Entende? Se encostar a mão em mim, acabou. Eu perco a linha. Tá entendendo? E as pessoas têm que entender. Essa torcida que foi no aeroporto, pelas pessoas e por tudo que eu vi, foram mandadas. Foram armadas. Agora, a nossa responsabilidade é classificar o Náutico.
Bom, tá aí as palavras do Hélio dos Anjos, né? Palavras fortes falando sobre aquela pressão. Antes da viagem para Campinas na semana passada, né? O Náutico sofreu uma pressão, jogadores, comissão técnica, de alguns torcedores. Segundo o Hélio dos Anjos, pelas palavras que ele disse agora, foi algo armado e ele sabe quem foi. E ele até comparou com o que aconteceu no passado de invasão do CT, numa outra oportunidade, quando ele era técnico do Náutico também. Isso é um problema para o Náutico resolver. Guarani não tem nada a ver com isso. Aliás, a situação de jogadores também, de possíveis desfalques, ele falou do Vinícius, atacante, que dificilmente terá condições de jogo contra o Guarani. Então, o ataque deve ter o seguinte, né? O Hélio Borges, o Igor Bolt e o Bruno Mezenga, mais uma vez, para esse jogo contra o Guarani. Assim como foi contra a Ponte Preta. Por outro lado, né, os Carlinhos têm chance de ser liberado pelo departamento médico, o zagueiro Carlinhos, mas é muito provável que o Matheus Silva volte para a defesa para jogar ao lado do João Maestro. Só que o João Maestro, na verdade o Matheus, né, ele não pôde jogar contra a Ponte Preta porque ele ainda pertence à Ponte Preta e por isso que ele não pôde jogar contra a Ponte. Então ele deve voltar ao lado do João Maestro na zaga da equipe do Náutico. O Náutico não deve ter muitas mudanças com relação ao time que empatou com a Ponte na última rodada e, é claro, o Náutico vem para tentar vencer o jogo também. Deve ser um jogo bem aberto com os dois lados, tanto o Guarani quanto o Náutico buscando a vitória. O Náutico viajou hoje na hora do almoço. Hoje pela manhã eles treinaram lá em Recife, amanhã eles vão treinar aqui em Campinas, porque o Náutico já está em Campinas concentrado para esse jogo de sábado, 5 da tarde, contra a equipe do Guarani. Só para finalizar o noticiário do Guarani, hoje seria aniversário do maior artilheiro da história do Guarani, o Zusa. A gente está vendo no YouTube, né? Quem está nos acompanhando no YouTube está vendo o momento do Guarani para o Zusa, que marcou 221 gols na história com a camisa do Guarani. Ele é o maior artilheiro dos derbys também, 17 gols marcados em 18 clássicos disputados. O Zusa, que nasceu em 1911, 2 de outubro de 1911, nasceu na cidade de Jundiaí, mas ele fez história lá no São Carlos. Ele começou no São Carlos, eu até citei esses dias na TV, nos Donos da Bola, que lá no Museu de São Carlos, na estação de trem, tem um espaço reservado para o Zusa, que é o maior artilheiro da história do Guarani, maior artilheiro dos derbys também, e ele fez história no São Carlos, porque ele começou por lá, Batista. E são 17 horas e 58 minutos em Campinas. Há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa tarde.
Alô, Batista, boa tarde. Um abraço a você, um grande abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Quero dar uma passeadinha rápida aí, depois se você pautar aí, a gente fala um pouco de Guarani e Náutico, mas para manter aqui o roteiro e a estética do programa, vamos pro Fala Galera então. Matheus Costa acerta. Caso escolha Dentinho no lugar, para ocupar o lugar do suspenso Bruno Santos? Não. Eu escalaria pela primeira vez, desde o início de uma partida, o Ryuta Takahashi. E o Fala Galera da Ponte. Quem seriam as melhores opções para os lugares de Elvis e o goleiro Diogo Silva, caso o treinador da Macaca, Marcelo Fernandes, escolha ou opte por poupar a dupla? Serginho no lugar de Elvis e Pedro Rocha no lugar de Diogo Silva. Batista. 18-1, falando do Guarani, a ICH, sua opinião, Guarani que enfrenta o Náutico e o jogo está marcado para 5 da tarde, sábado. Transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes e também na tela da Band, CH. É um jogo muito nervoso, né, Batista? E preocupante para todos. Preocupante para o Guarani, que tem um desfalque importante, para o Náutico, que tem vários jogadores que estão de fora. O time é muito diferente do que era na primeira fase com o Hélio dos Anjos. É um jogo dramático e que o Guarani vai precisar muito da sua torcida, da compreensão e do apoio da torcida, não é? Para que esses jogadores do Guarani, aqueles que forem escolhidos para começar o jogo, tenham a tranquilidade e a confiança para poder praticar a estratégia do jogo, aquilo que o Matheus Costa treinou e vai querer executar contra o Náutico. É um jogo pesadíssimo, é difícil para o Náutico pra caramba, porque joga fora de casa, e também difícil para o Náutico, porque o Guarani tem um bom time, dentro da realidade da Série C. Então o Náutico e o Hélio sabem que se não jogar bola vão perder, e se perder o Guarani está na Série B e o Náutico vai continuar na Série C. É tudo que o Náutico não quer, porque subiu o Santa Cruz. Você imagine a pressão que está lá no Pernambuco em relação a essa partida. Agora, se o Guarani jogar direitinho, não praticar o jogo que praticou em alguns momentos lá em Brusque, dentro de casa, organizado, eu acho que tem toda a condição de vencer o jogo, né? Acho que a escolha do substituto do Brunão é uma discussão muito interessante, um debate muito legal, não é? Eu começaria com o Dentinho, não é? Brandão de jeito nenhum. E se não usar o Dentinho, pode usar o japonês. Menos o Brandão. Já que o garoto da base vai jogar na sexta-feira o centroavante artilheiro e provavelmente não vai ser utilizado no sábado. Mas pode ir de repente para o banco. Não sei. Mas o mais coerente dentro da parte técnica, experiência, essa coisa toda, e para a função que vai ser exercida, né? Porque precisa de um cara, se jogar o Dentinho entre os zagueiros, precisa de um cara lá um pouco mais forte, porque do lado do campo tem Mirandinha e Cauã Jesus. Então é por isso que eu estou sugerindo o Dentinho. Tá errado o japonês, Carlos Henrique? Claro que não. Claro que não. Mesmo porque o Cauã pode fechar por dentro, é um meia, tem feito isso muitas vezes, não é? Joga no externo, no lado na frente do Cicinho ou do Justen, não é? E joga por dentro também, encostando no Diego Torres. Então a opção do treinador é um negócio muito, muito da sensibilidade do treinador para ver como é que está o Dentinho, porque o Dentinho está fora desde o derby. Lembra? Quando ele machucou, ele está fora 3 partidas, mas já está treinando desde a semana passada, informa o Breno. Então treinando, em condição ele está sem ritmo de jogo. Agora resta saber o que o Matheus vai acreditar para o jogo. Se no japonês ou no Dentinho. Repito, a minha opção seria o Dentinho de começo e o resto tudo igual, dentro da possibilidade de recuperação, por exemplo, do Cicinho na lateral direita. Se ele estiver pronto, eu colocaria ele para jogar, Batista. 18-4, começou o aniversário Sodimac.
A nossa casa está em festa e o presente é todo seu. Na Sodimac você encontra uma seleção de produtos para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. São 52 lojas espalhadas em São Paulo, Campinas, Interior, Vale do Paraíba, Baixada Santista. Sempre tem uma Sodimac pertinho de você. E neste aniversário, além de produtos incríveis, você pode contratar a mão de obra para a instalação dos seus produtos com 10% de desconto. É isso mesmo, tem mão de obra para instalação e até para a pintura da sua casa. Já imaginou que maravilha? Comprar o produto, contratar a mão de obra e só curtir a sua casa prontinha. É aniversário Sodimac. Passa em uma loja mais próxima ou vai lá rapidinho no site ou no app e aproveite tudo que preparamos para você. Vem comemorar com a gente, Sodimac. O Robson Oliveira está dizendo: Batista, o Náutico vai dobrar o bicho para o confronto contra o Guarani. Se o presidente do Guarani não fizer nada, vamos ver a moleza dos últimos jogos. Eu até vou perguntar para o Tigrão, porque, veja, a conta não fecha. A informação é de que o Náutico estava pagando 150 mil reais de bicho. Mas, para este jogo diante do Guarani, teria dobrado, pagando 300 mil reais de bicho. Só que a Série C não oferece condição para isso. A arrecadação da Série C é muito baixa e também não tem o dinheiro da televisão. Não é igual a Série B nem a Série A. Então fica um campeonato altamente deficitário. É praticamente o que tem de arrecadação é um valor de 2 milhões de reais que a CBF pagou para que os times disputassem, os 20 times disputassem a competição. Valores iguais. Todo mundo recebeu 2 milhões de reais. A Ponte, por exemplo, só para citar como exemplo, a Ponte usou esses 2 milhões de reais para pagamento de prêmios, bichos, para os seus jogadores. Usou o valor integral. Alguns clubes usaram esse valor para montagem de elenco. O Guarani eu não tenho informação se está usando esse dinheiro para pagamento de bicho, né? Nem sei se está pagando bicho. Mas e aí, Tigrão? Dinheiro pagando bicho, se for verdade, né? Tem muita notícia falsa e a gente acaba embarcando nessa. Mas se for verdade, o dinheiro é suficiente para que o Náutico consiga vencer o Guarani, Tigrão? Não é só o dinheiro, sempre é um incentivo a mais. Agora, se você pegar, se for verdade isso, e sabe que nessas horas decisivas, é num jogo ou outro, né, Batista? Os caras sabem que subindo para a Série C, a cota vai de 8 a 10, já aumenta a questão também de publicidade estática, já aumenta patrocínio de camisa, muda tudo. Então, agora, pessoal, é o seguinte, gente, vamos fazer um sacrifício aqui, pegar 10 milionários aí que torcem pro Náutico, cada um dá 30 paus aqui e a gente sobe. E aí, na primeira parcela, devolve, aí na primeira cota da CBF, devolve os 30. Quer dizer, é uma questão de você enxergar um pouco adiante. Não tá jogando dinheiro pela janela. Ah, mas e se perder? Ah, se perder, não vai pagar o bicho. Simples assim. Ganhou, paga o bicho. E se o Náutico ganhar do Guarani, para mim ele subiu, junto com a Ponte. Né? Então, ajuda, mas não é. Se só isso resolvesse, o Al Bilal seria campeão mundial de tudo, né, Batista? Com os seus petrodólares. Então vamos lá.
Só para... Você me fez uma pergunta, já dou uma enxugadinha aqui do jogo. O jogo pode ser eliminatório matematicamente para o Náutico, que tem 4 pontos. Se perder, o Guarani vai a 9, a Ponte já tem 10, e o Náutico chegaria no máximo a 7, ganhando do Brusque na última rodada. Estaria matematicamente eliminado. O empate é muito ruim para o Náutico e não é tão ruim assim para o Guarani. O Guarani iria a 7, o Náutico a 5, mas o Guarani precisaria ganhar o derby, porque o Náutico indo a 7 ganhando do Brusque, aliás, o Náutico indo a 5 e ganhando do Brusque, veja, ele vai a 8 e o Guarani ficando com 6 mais 1, 7 e não ganhando o derby, perdendo, por exemplo, o derby, ele fica com 7, o Náutico iria a 8. Então o empate não elimina ninguém. E para o Guarani, nenhum resultado elimina o Guarani. Ele já tem 6. O Náutico indo a 7, claro que pode ir a 10, mas nesse jogo o Guarani não seria eliminado. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque o Náutico vem sabendo que é vida ou morte literalmente. Perdeu, morreu. Empatou, fica agonizando e ganhando praticamente subiu. Mas o problema é que a derrota elimina. Para o Náutico viraria jogo amistoso contra o Brusque. E mais, pode ser jogo amistoso também para o Brusque, se ele não ganhar da Ponte. Então esse é o cenário. Por isso que os caras se cotizam todos ali, e dinheiro na hora H aparece, tem sócio torcedor, tem bilheteria do Náutico que é muito alta, tem financiamento no banco, os caras se viram. E eu não duvido desse bicho dobrado. Agora, dizer que o bicho dobrado, só para fazer uma conta rápida, 300 mil, normalmente todo mundo ganha o bicho. Uma parte ganha meio bicho, a outra parte ganha o bicho inteiro. Fazendo aí uma média, né, entre jogadores que vão jogar, jogadores que não vão entrar, mais preparador físico, treinador de goleiro, médico, a comissão técnica inteira, todo mundo ganha. E aí, vamos fazer uma média aqui simples, para não confundir a cabeça do torcedor, do ouvinte nosso. Vai, uma 30 aí, ganhando 10 cada um, 10 mil. Agora, como quem vai jogar ganha um pouco mais, e tem meio bicho também, então o negócio vai ser aí de 5 a 13 para quem jogar. Quem jogar ganhou o máximo, quem não jogar... Então esse é o dinheiro, não é nenhum dinheiro exorbitante, mas é um prêmio interessante em se tratando de Série C. Isso muda, isso classifica, isso leva o Náutico à vitória? Não, não é assim. E quanto, claro que ajuda, mas se fosse fácil, peraí. Então, Estados Unidos seriam campeões mundiais, até hoje não ganharam nenhuma e disputaram pouquíssimas Copas do Mundo. Então... essa é a realidade. Agora, ajuda. Aumenta a intensidade? Aumenta. Aumenta a entrega do jogador? Aumenta. Mas a própria situação do time no jogo, sem bicho, sem nada, ele sabe que o jogo é eliminatório. Então o Náutico correria e vai correr, tendo bicho ou não tendo bicho, ele vai correr o jogo da vida. E o mesmo se aplica ao Guarani, que se perder não é eliminado, mas sabe o que acontece? O Guarani pode fazer 150-0 na Ponte no derby, e o Náutico ganhando de 0-0 do Brusque, quem sobe é o Náutico. Esse é que é o detalhe. Porque o Guarani perdendo, ele vai no máximo a 9. Aliás, ele perdendo o jogo e ganhando o derby, ele iria no máximo a 9. E o Náutico ganhando aqui, ganhando do Brusque, chegaria a 10. Essa é a realidade. Quanto ao time do Guarani, já falei aqui, só repito, eu, estando em condições, começaria com o Cicinho e no ataque, substituindo o Brunão, eu iria com o Ryuta Takahashi e nas demais posições não mexeria em nenhuma, obviamente, que jogaria com 2 zagueiros e não com 3 zagueiros, como o Guarani começou lá em Santa Catarina contra o Brusque. Batista. São 18h14. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas?
com mais de 57 mil quilômetros de rede própria e 100% fibra ótica. Garante alta capilaridade, velocidade, estabilidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. E não é só tecnologia, é parceria com quem entende o seu negócio e quer ver você crescer. Com a Desktop, sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem sabe a importância de estar ao seu lado em todos os momentos. Quer uma conexão que acompanha o ritmo da sua empresa? Acesse agora desktop.com.br, fale com o nosso time e descubra o plano ideal para impulsionar os seus negócios. Desktop Empresas. Bandeirantes. Batista. Oi, bebê, a sua informação. Só para finalizar, né, quem vai apitar o jogo entre Guarani e Náutico no próximo sábado é o Wilton Pereira Sampaio. Ele que é FIFA, para mim, um dos melhores árbitros do Brasil. Então, com relação à arbitragem, pelo menos a CBF acerta de colocar um dos melhores do Brasil nesse jogo grande que vai ser Guarani e Náutico no próximo sábado, 5 da tarde, Batista. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman, para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. União Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99977 9029. Aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, depois da grande dupla Luizão e Amoroso, começou em 93, 95, né? O Luizão fez o gol no derby em janeiro de 93. Foi o gol da vitória, majestoso, Ponte 1, Guarani 2. O Luizão tinha 17 anos. Depois o Luizão foi emprestado ao Paraná Clube, voltou, foi campeão da Copa São Paulo 94 pelo Guarani e fará depois uma grande dupla com o Amoroso. O Amoroso fez um gol no derby de abril de 95 no Majestoso também. Foi 2-2, Amoroso fez um gol e depois acabou sendo expulso. Depois desta grande dupla Luizão e Amoroso, jogadores revelados pelo Guarani que fizeram gol em derby. Novembro de 2000, no Brinco, Guarani 2-1, Luiz Fernando Martinez fez um dos gols do Guarani. Martinez, depois do Palmeiras, Cruzeiro Grande e revelação.
Outubro de 2002, o Bugre perdeu de virada 4-2, a Ponte quebrou um tabu de 15 anos. Um dos gols de João Paulo, interminável. João Paulo também fez gol em 86, mas aqui é depois que apareceu a dupla Luizão e Amoroso. Janeiro de 2021, o gol do Matheus Ludic, lateral direito. 1-1 no Brinco. O Matheus Ludic está no Floresta do Ceará. O Floresta que pode subir, hein? Da C para B. Maio de 2021, majestoso. Guarani perdeu de 3-1. O gol do Bugre foi do Davó. O Davó estava no Remo, né? Mas já está em Israel, no Maccabi Netânia. O Davó não para em lugar nenhum. Eu me lembro que do Guarani, ele foi para o Corinthians, voltou para o Guarani. Depois que ele saiu do Guarani, o Davó jogou em 10 clubes, incluindo esse aqui de Israel. O Davó tá com 26 anos, né? Tem tempo ainda. O empresário dele deve estar ganhando muito dinheiro, porque o cara não para. Davó não para. Vai jogar até 36, 38. Tem uns 15 clubes pela frente. E tivemos o gol do Bruno Mendes. Em maio de 2023, majestoso, o Gé no final fez 1-0 a Ponte. E nos acréscimos o Bruno Mendes empatou. Bruno Mendes estava na sua terceira passagem. O Bruno Mendes, agora 2025, foi para o Vila Nova. Ele fez 17 partidas lá, só fez 2 gols e não é titular, hein? Dos 17 jogos, o Bruno Mendes só fez uma partida inteira. Tem ficado no banco, de vez em quando entra o Bruno Mendes. Muito bem, meus amigos, olha, é o seguinte, eu sei que o Careca, Renato, o Neto, o próprio João Paulo e outros revelados no Bugre fizeram gol em derby. Mas o meu levantamento é a partir da dupla Luizão e Amoroso. A partir de 93 pra cá, os que fizeram o gol pelo Guarani em derby revelados no Brinco. Lembrando que o Henrique, ele fez um gol de pênalti em 2008 no Majestoso. O Guarani perdeu de 4-2, mas o Henrique veio do Campinas. Não é considerado revelação, mas se você considerar, não tem briga, meu amigo. Revelação bugrina, marcando gols em derby. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Se você é botequeiro de verdade, seu lugar é no Boteco do Fortão. Mesa cheia, comida de verdade e cerveja sempre trincando de gelada. Unidades São Quirino, Nova Campinas e o recém-inaugurado Botequim próximo ao Liceu e em breve no Mercadão de Campinas. Chama a galera porque o Boteco do Fortão combina com mesa cheia de amigos, torresmo de rolo, porções generosas e cerveja gelada do jeito que você gosta. Siga também no Instagram, @Boteco do Fortão. Você sabia que pode participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Cívia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Você recebe exames gratuitos, apoio médico e uma remuneração pelo seu tempo dedicado. Quer saber como funciona? Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Cívia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Está precisando proteger o seu carro sem burocracias? Na Union Proteção Veicular temos a solução ideal para você. Com planos personalizados, atendimento 24 horas, sem perfil de condutor, indenização 100% da tabela FIP e muito mais benefícios para deixar seu carro seguro e você tranquilo. Union Proteção Veicular. Ligue 19 99977 9029 e fique protegido hoje mesmo. Atenção! Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento médico na Clínica Upman. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, temos uma condição muito especial para você iniciar já seu tratamento. Ligue ou mande um WhatsApp agora, 0800 591 2223. A Clínica Upman tem unidades em Campinas, no Cambuí, em São Paulo, na Avenida Paulista e em Santo André. Sexo é saúde na Clínica Upman, a número 1 em saúde masculina.
Só na Sodimac, só na Sodimac. Nossa casa está em festa! Aniversário Sodimac. Os melhores preços do ano para construir, reformar e decorar a sua casa. Telha de fibrocimento 5mm, R$ 44,90. Impermeabilizante Vedapren 18 kg, R$ 289,90. Sica Top 100 18 kg, R$ 45,90. Compre e concorra a 100 vale compras de R$ 500. Faça uma foto ou filme com seu produto. Poste no Instagram e marque a Sodimac. Consulte regras no site. Quando eu escuto esse TAG, a gente entra em ação. Se tem obra, tem Cortag, a marca da construção. Tá no meu dia a dia, tudo alinhadinho. Cortag é tecnologia, tem aqui no vizinho. Se tem obra, tem. É parceria de sucesso. Pra agilizar todo o trabalho. Cortag é corte sério, Cortag é corte sério. Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h25, o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante tem promoção sensacional e esperando por você. Rodízio de pizza por apenas R$ 59,90. A pizza mais gostosa de Campinas, saborosa, com muito recheio, mais de 40 sabores, salgadas, doces e tem pizza de sorvete. Nas noites de terça a sábado, das 18 até às 22h30. Aproveite também chopp Brahma geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. E ainda tem pratos à la carte e executivos, diversos lanches saborosos, variedade de bebidas com ou sem álcool e deliciosas sobremesas. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com o João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E o estacionamento é pela Cônigo Cipião. Tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. 18h27, se você quer ingresso para o jogo Guarani Náutico, atenção, entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem uma senha e tem um número de WhatsApp. Pegue a senha e mande o seu nome completo, CPF e a senha para o número de WhatsApp que está lá no... Exatamente neste momento, está ali no rodapé do vídeo. Mas, a qualquer momento, está no chat, viu? Ali onde o pessoal deixa comentários. Ali tem o número de WhatsApp e tem a senha também. Então, mande nome completo e o CPF e a senha. São 6 ingressos, não são pares. São ingressos individuais. Cada ganhador leva um ingresso que terá que ser retirado aqui na portaria da Band, na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Você tem que trazer um documento contendo o seu CPF. Retirada amanhã, das 9 até a 1 e das 14h30 até às 17h30. Participe e boa sorte para você. A Mites Beef é referência em qualidade quando o assunto é carne. Toda semana, centenas de clientes passam por lá e aproveitam o famoso kit mistura da semana. São cortes fresquinhos e embalados sob medida, do jeito certo para facilitar
o dia a dia com economia, que chega a 20% em relação ao preço normal. E quando o assunto é sabor, ninguém resiste ao kit hambúrguer Meats Beef. Ele vem com blends artesanais preparados com carnes selecionadas, pão fresquinho e acompanhamentos de primeira para transformar toda a refeição em uma experiência especial. Agora, se a ideia é comemorar com estilo, aí o destaque é o churrasco em domicílio. A Meats Beef leva cortes nobres e todo o preparo até você para que o seu encontro seja inesquecível. O Denilson Alves te atende na Meats Beef. Ele tem mais de 20 anos de experiência, unindo tradição, qualidade e sabor em Campinas e toda a região. Meats Beef, bora comer! Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, em Campinas. Informações da Ponte Preta. Chegando no pedaço, Pedro Piscinato. Alô, Pedrão, é com você. Batistão, o time da Ponte Preta treinou hoje pela manhã no estádio Moisés Lucarelli. Amanhã realiza mais uma atividade antes da hora do almoço, também no estádio Majestoso. E meio-dia embarca rumo a Santa Catarina, onde enfrenta o Brusque no sábado, né? Partida que acontece no estádio Augusto Bauer. Vale lembrar mais uma vez, é um estádio que tem grama sintética, por isso o técnico Marcelo Fernandes vai adotar alguns, como diz, pode promover algumas alterações em relação ao time que vinha jogando. Uma alteração já é certa, é claro, o Arthur está suspenso, o Kevin ganha oportunidade no time titular no lugar dele, e hoje no treino desta quinta-feira muitos jogadores foram testados no time titular. O Edson, zagueiro da base, Gustavo Teles também da base, Miguel, Diego Tavares. Esses jogadores que normalmente começam no banco de reservas, eles foram testados em diversas partes ali dessa atividade no time titular. Então, o Marcelo Fernandes deve oficializar o time. Oficializar, é claro, só no sábado, 1 hora antes da partida, mas amanhã ele deve definir o time que vai a campo no sábado enfrentar o Brusque, mas é claro, deve ser um time com muitas alterações. Por exemplo, o Diogo Silva e o Elvis estão pendurados, o Pedrão deve ganhar titularidade no gol e o Serginho deve ganhar a vaga do Elvis no meio de campo. Além do mais, o Jé também está com desconforto muscular, foi desfalque na partida contra o Náutico, também deve ser poupado até se recuperar 100% e mais uma vez, por conta que o estádio do Brusque é um campo de grama sintética, a diretoria também, a comissão técnica, junto com o departamento médico, é claro, não querem correr o risco aí de perder o Jé para esse finalzinho aí da temporada. E além desses jogadores do Gé, que já está lesionado, e também do Elvis e do Diogo Silva, outros jogadores que estão apresentando um desgaste físico maior também devem ser poupados. Então, é claro, muitas interrogações aí nesse time do Marcelo Fernandes. Nós só vamos saber o time oficial 1 hora antes da partida, mas com certeza terá muitas alterações. Batista, vocês querem seguir comentando sobre o time? Depois eu volto para falar um pouco sobre o Derby 212. Sim, eu vou acionar os comentaristas, mas antes não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Compre de quem é especialista em hidráulica. KS Tubos, empresa que faz acontecer. Há mais de 8 anos, sendo sucesso no mercado. Sede na cidade de Paulínia, com atendimento para toda a região metropolitana de Campinas e em todos os setores. Soluções para você, consumidor final, o seu negócio ou a indústria. Ampla variedade de produtos, tubos, conexões e válvulas de PVC, aço carbono
inox e cobre. Linha completa para combate a incêndio, materiais para instalação de gás, água quente, água fria e esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Completa infraestrutura de materiais para a rede pública e privada. Ligue KS Tubos 19, que é o código de área, e o número 38338900. Visite a KS Tubos na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168. KS Tubos, parceira das melhores marcas do mercado em Paulínia. Acesse kstubos.com.br. São 18h35, começo com você, Tigrão. Vamos bater uma caixa aqui, eu, você e o CH, né? Sobre a montagem desse time da Ponte. Então é o seguinte, vou falando os nomes e você vai fazendo, dando os pitacos, viu, Tigrão? Então não joga o Diogo Silva, tá com 2 cartões. Joga Pedro Rocha. A Ponte perde alguma coisa no gol ou não? Perde, claro. Diogo Silva é muito mais goleiro. Diogo Silva é o melhor goleiro da Série C. Tem bola aí para a Série B, se a Ponte conseguir manter pro ano que vem, excelente. Mas Pedrão também é um bom goleiro. Eu acho que está correta a opção. Não jogando o Diogo Silva, vai o Pedrão. Concordo. E você, CH, essa troca aí no gol? O Batista, há um decréscimo técnico, não há dúvida. O Diogo, ele é um dos melhores goleiros dessa divisão, mas o Pedrão dá conta do recado, com certeza. Na lateral direita, Tigrão, entra Pacheco. Pacheco vai jogar. Tá correto. E você, CH? Correto. Dupla de zaga, Wanderson e Simon. Tigrão? Concordo. E você, CH? Tá correto. Lateral esquerdo, tá definido, né? O Arthur tomou o 3º cartão, joga o Kevin. Aí, Tigrão, tem decréscimo técnico, essa troca aí na lateral? Não tem decréscimo técnico nenhum. Acho até que o momento de físico, de explosão muscular do Kevin, pelo menos entrando com o jogo em andamento, é melhor. Acho que se equivale. O Arthur é mais jogador, mas não está no momento técnico dos melhores. O Arthur joga mais do que está jogando. Então o Arthur de hoje contra o Kevin de hoje fica meia mussarela, meia calabresa. Tudo igual. E você, CH? Eu acho que não vai ter problema não. Né? Ainda é uma surpresa o Kelvin de começo pra gente, né? Vamos ver como é que ele vai se portar, mas tem qualidade técnica para dar conta do recado. Meio campo, vou dar o meio campo inteiro e aí vocês fazem aí os comentários. Esse meio campo, Luiz Felipe, Lucas Cândido, Gustavo Teles e Serginho. O time vai no 4-4-2. Depois eu vou dar a dupla de ataque. Mas esse meio campo aí, Tigrão. Tá, onde é que tá o Léo Oliveira e o Souza? Banco. Bom, então a Ponte tá poupando. Porque ela estaria colocando o garoto, né? Um menino da base. E estaria colocando o Léo Oliveira com o Luiz Felipe. 3 volantes. Tá bom. Tá dando uma mesclada com jogadores que normalmente precisam baixar mais a madeira, podem, de repente, ter uma expulsão aí. Tá. Nenhum absurdo, concordo. E você, CH? Essa coisa na Ponte de 3 volantes eu não gosto muito, não. Não gosto. Mas eu acho que gramado, né, a condição do sintético, alguns jogadores cansados, pendurados, vai poupar para o jogo final contra o Guarani, eu acho que é válido. Não dá para dizer que está errado não, Batista. E o ataque Tigrão joga Toró, artilheiro da Ponte e o vice-artilheiro da Série C. Toró vai pro jogo.
E do lado dele vai o Diego Tavares, portanto 4-4-2, né? É uma dupla de ataque. Na frente, Toró e Diego Tavares. Aí já é mais complicado. Sabe por quê? Vai jogar sem centroavante, vai ter que hora enfiar o Toró dentro da área, hora o Diego Tavares, e aí talvez precisasse ter um outro esquema. Então, já que você está escalando extra oficialmente Toró e Diego Tavares, eu faria diferente. Eu tiraria um dos volantes e colocaria o Miguel. E aí abriria Toró de um lado, o Diego Tavares do outro, ou mesmo o Miguel, que é destro, do lado esquerdo, Diego Tavares do lado direito e o Toró mais centralizado. E se é a bola, o Miguel, que é garoto, que tem, olha, incrível, contraria até a medicina. Ele tem 2 pulmões, de tanto que corre. Eu acho que ele poderia recompor e fechar o quadrado. Toró faz uma beirada, voltando, acompanhando o lateral adversário, e do outro lado o Diego Torres faz muito bem isso. Então aí eu mudaria. Eu sacaria um dos volantes. Quais os volantes que você escalou aí? Luiz Felipe, Lucas Cândido, Luiz Felipe e o Gustavo Teles. Aí é o seguinte, beirada de campo, né? Quem vai fazer é o Serginho. Serginho faz a beirada à esquerda. Não. Como é que você vai fazer com 3 volantes? E quem é que guia a redonda, a gorduchinha? Gustavo Teles. Não tem característica. É volante de marcação. O Serginho vai ter que jogar fazendo algo com outro estilo, mas inclusive com alguma vantagem na questão mobilidade. Ele vai ter que fazer a função do Elvis. Se você abrir o Serginho de um lado, o Toró do outro, e centralizar o Diego Torres, ou Diego Torres de um lado, Serginho do outro, e Toró centralizado, você perde o meio-campo e perde o jogo. Diego Tavares, né? Diego Tavares, não Diego Torres. Diego Tavares. Também tá bom, vai. Vocês entenderam. É o Carequinha. Todo Carequinha. mundo entendeu. É o Carequinha. Diego Tavares. Repito. Diego Tavares. Diego Torres é o 10 argentino do Guarani. Ficou claro agora, Carlinhos? E para você, CH, esse ataque aí da Macaca para enfrentar o Brusque. Essa coisa do Serginho fazer beirada, não concordo não. E ele não tem essa característica. Ele até quebrou o galho quando jogou com Elvis do lado do campo, mas não é a dele. Joga centralizado ali, logo após os 3 volantes, que eu não gosto também. Eu tiraria um dos volantes para pôr também o Miguel no time. Eu não jogaria com 3 volantes, Serginho e 2 atacantes. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A Ponte não tem mobilidade no meio campo. Ela rifa a bola, faz ligação direta. O jogo não tem fluência. A gente já viu esse time, independente das peças, não é? E o garoto é primeiro volante. Primeiro volante. Ele não consegue chegar, não é nem característica dele, não é? Então, esse 4-4-2 com esses jogadores... Desculpa, eu desaprovo. Acho que o Diego Tavares está merecendo até uma oportunidade. Na última partida eu também teria escalado ele, né, pela lateral, pelo lado do campo. Esse sim faz o lado direito, não é? Mas se o treinador escolher Toró e Diego Tavares na frente, ele está apostando numa marcação firme e bola na velocidade dos dois, que os dois são rápidos, Toró e ele. Eu acho que é uma possibilidade, mas eu não gosto. E não quer dizer que não dê certo na prática. Boa sorte para o Marcelo que vai fazer as escolhas, mas Batista, eu não gosto muito não. Eu gostei tanto. A posição de origem do Gustavo Teles é segundo volante /meia, tá? Mas não na Ponte, é verdade, você tem razão. Eu vi isso na Taça São Paulo. Mas no profissional ele sempre entra como primeiro. Até porque entra inteirinho, normalmente a Ponte tá ganhando o jogo, e ele entra ali na frente da zaga ali e vira um carrapato. Ele tem dinâmica, mas já faz tempo que não joga assim. E eu gostei tanto, falando em dinâmica, dessa dinâmica de bater uma caixa de 1 a 11, se fosse assim o número das camisas,
do goleiro ao último atacante, que eu queria te sugerir para a gente continuar aí. Agora são 18h45, vamos até às 19h15, vamos fazer todos os suplentes, o médico, qual que deve ir, vamos botar também qual roupeiro que vai, se a gente concorda. Eu queria botar também o massagista, o treinador de goleiros e o pai de santo. Vamos continuar, Batista. Eu gostei desse negócio aí. Boa sugestão. Bem, é o seguinte, até pode ser, mas antes, precisando de peças para o seu carro, passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega para facilitar para você. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar peças para o seu veículo. São 7 lojas aqui na região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você vai encontrar o endereço das 7 lojas. Escolha o endereço mais próximo de você. Todas as lojas têm um número de WhatsApp. Lá no site tem um número também de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. A Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 MB a 1 GB a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro. Ontem, pela 26ª rodada, o Palmeiras ganhou do Vasco pelo placar de 3-0. No jogo entre dois times de São Paulo, Mirassol e Red Bull Bragantino empataram por 1-1, 2-2 para Sport e Fluminense, 1-1 para Inter e Corinthians. O Botafogo ganhou do Bahia por 2-1, Santos e Grêmio empataram por 1-1. Hoje o fechamento da rodada 7 da noite com Vitória e Ceará, 7h30 Fortaleza e São Paulo, 8h30 Flamengo e Cruzeiro. Flamengo que lidera a competição, 54 pontos, o Palmeiras tem 52, o Cruzeiro 50 e o Botafogo é o quarto colocado com 43 pontos ganhos. Hoje tem início a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. 7 da noite, Paysandu e Cuiabá. 9h30 tem Vila Nova e Criciúma. Na Série B, os 4 primeiros colocados são Coritiba, Goiás, Criciúma e Atlético Paranaense. Eu destaco também a Liga dos Campeões da Europa. Ontem, segunda rodada da fase de Liga e jogando em Barcelona, o PSG venceu o Barcelona por 2-1. O Borussia Dortmund goleou o Atlético de Bilbao por 4-1. Mônaco e Manchester City empataram pelo placar de 2-2. Para fechar, Campeonato Brasileiro da Série C, quadrangular decisivo, 5ª rodada neste fim de semana. No sábado, às 5 da tarde, no Brinco, tem Guarani Náutico. 7h30 em Santa Catarina, Brusque e Ponte Preta. No domingo, 4h30, Floresta e Londrina. 7 da noite, São Bernardo e Caxias. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h53, hoje até 19h30. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Então, esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado
para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. É o seguinte, acesse para saber mais aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri da família Sato. Sato pai e o Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 18h55. Pedro Piscinato. Para continuarmos falando da Ponte Preta, eu citei rapidamente aqui que falaria do Derby 212. A diretoria da Macaca liberou hoje, nesta quinta-feira, dia 2 de outubro, o check-in para aquela pessoa que é sócio torcedor da Ponte Preta para o Derby 212. O check-in fica disponível até a próxima semana, dia 7 de outubro, próxima terça-feira. Então, quem é sócio torcedor terá esse período aí para fazer o check-in e garantir o seu lugar no derby. A partir do dia 7, a diretoria abre as vendas gerais e aí o sócio torcedor, caso não tenha feito o check-in, terá que comprar ingresso nas bilheterias. Mas, antes do Derby 212, a Ponte Preta ainda tem um compromisso contra o Brusque fora de casa no próximo sábado e neste momento estamos recebendo aqui o Bernardo Franco, treinador da equipe do Brusque, está em contato aqui com a nossa equipe. Bernardo, boa tarde para você, um prazer estar... Boa noite já. Boa noite, um prazer estar falando com você e obrigado por aceitar o convite de participar aqui do Esporte em Debate. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. É um prazer poder falar com vocês e poder falar um pouco mais do nosso trabalho e das expectativas para esse próximo jogo. Eu queria falar justamente sobre isso. O Brusque, por muitos, já era dado como morto, venceu o Guarani no último final de semana e voltou claramente para a disputa pelo acesso. Como que foi essa semana pós-vitória sobre o Guarani e como está sendo a semana de preparação antes de mais um jogo importantíssimo, desta vez contra a Ponte Preta? Bom, uma semana de muita mobilização, porque sabemos da importância desse jogo. Vínhamos fazendo grandes jogos, né, competitivos, por detalhes nos afastamos, né, da pontuação que poderíamos estar ainda mais na briga, mas acho que fizemos uma grande partida contra o Guarani, merecemos a vitória desde o início do jogo, né, fomos premiados com gol no final e agora o foco total na Ponte, né, para que a gente possa buscar mais uma vitória e no último jogo poder definir o acesso contra o Náutico, sabendo que os resultados podem nos favorecer, então as expectativas são que dependem de nós ainda e o campeonato ainda está em aberto, essa segunda vaga para a Série B. Ô Bernardo, um abraço, aqui é o Batista. Primeiro, obrigado pela entrevista. Você tem algum desfalque no seu time em relação ao time que enfrentou o Guarani para esse jogo diante da Ponte? Boa noite, Batista. A gente tem trabalhado aí com o elenco quase que todo, né, na totalidade. A gente sempre tem que aguardar um pouco mais, né, o final da preparação para ver se não vamos ter nenhum imprevisto, mas a gente imagina que vai poder contar com força máxima, né? E a gente sabe que o nosso elenco também é um elenco que nos permite fazer um jogo competitivo, né, mesmo com alguma ausência, mas imagino que para esse jogo a gente deve ir com força máxima. A Ponte provavelmente, claro, não divulgou o time, mas deve ir com um time alternativo e o motivo são jogadores pendurados, né? A outra semana tem o clássico derby aqui de Campinas. E também não tem o Arthur, o lateral esquerdo, tomou o terceiro cartão. Vai com um time alternativo. O que você acha? Isso é bom ou é ruim?
Bom, a gente tem monitorado as informações em relação à Ponte. O que a gente tem conversado internamente é que, independente do time que vem, nós vamos jogar contra a Ponte Preta, que tem um elenco forte, que já demonstrou, né, a sua capacidade buscando o acesso antecipado, né? E é uma equipe que tem um compromisso com a competição acima de tudo. Então, a gente sabe que não vai encontrar facilidades do outro lado e vamos entrar com força máxima e sabemos que do outro lado da mesma maneira. Então a gente tem expectativas de fazer um grande jogo e buscar a vitória que nos interessa. Valdemir Gomes, a sua pergunta diz aí, Tigrão. Estamos entrevistando o técnico do Brusque, próximo adversário da Ponte Preta. Muito obrigado. O Bernardo tá nos atendendo. Prazer falar com você, viu? Jovem treinador da nova geração aí. Eu quero contar aqui com o seu bom humor e com o seu espírito de desportividade. Por favor, não me leve a mal. Por isso que eu falei, primeiro eu quero contar com o seu bom humor. Mas eu vou colocar aqui uma situação hipotética. O Guarani ganha do Náutico. O Náutico, se perder do Guarani, chega no máximo a 7 pontos. Né? E aí o Guarani chegaria a 9. 9 é o número de pontos que o Brusque pode chegar, é o máximo. Só que ele já pegaria o Náutico eliminado. Com 4 pontos, o Náutico chegaria a 7 e está fora do baile, ganhando do Brusque na última rodada. Estou colocando a hipótese de vitória do Guarani. E aí, hipoteticamente, você ganha da Ponte. Você vai a 6. E vai para uma final com os aflitos depressivo e vazio, que o Náutico já estaria fora da briga. Ele ia morrer aí com 4 pontos, chegaria no máximo a 7. E você ainda podendo se ganhar da Ponte, chegar a 9, pegando um Náutico morto, eu digo morto em termos de possibilidades de subir. E dependeria de uma vitória da Ponte para cima do Guarani no derby. E aí o bom humor, por favor, me entenda. Esse é o meu jeito de contar as coisas do futebol. Tigrão, aí você tem que pedir para os seus jogadores ganharem da Ponte, ganhem da Ponte de qualquer jeito, mas não quebra ninguém que nós vamos precisar dos caras inteiros ganhando do Guarani. Você já pensou nisso ou não? Tigrão, prazer falar contigo. Eu entendi perfeitamente a tua colocação. A gente tem trabalhado com vários cenários, mas o cenário que nos importa e que nos interessa nesse momento é vencer a Ponte, né, para que depois a gente possa fazer alguns cálculos e entender aquilo que vai ser preciso para a última rodada. A gente sabe que o derby na última rodada é muito importante, né, que tem um peso muito grande e pode ser decisivo aí, né, nessa última vaga. Então, o que a gente precisa nesse momento é vencer para depois entender como que nós vamos enfrentar o Náutico, né? Então, nossa missão não é fácil. Primeiro temos que ganhar da Ponte e depois poder ir para o aflitos dependendo apenas de uma vitória nossa, né? E se a gente precisar da vitória da Ponte, a gente vai torcer muito para que isso aconteça. Mas são resultados possíveis e que nos deixam sonhando, né? Bernardo Franco, nosso convidado aqui na entrevista do dia. A sua pergunta, CH. Um abraço para o Fernando, prazer em estar falando com você de novo. Eu queria que você falasse sobre o gramado... Bernardo Franco. Desculpe. Bernardo Franco, queria que você falasse sobre o gramado, a condição do sintético. Se você acha que realmente o Brusque, quando joga em casa, tem uma diferença, uma vantagem significativa. Boa noite. Boa noite, CH. Eu vejo que realmente a dinâmica de jogo se altera jogando aqui no sintético, né? Mas ela acaba, acho que, sendo prejudicial para as duas equipes, porque a gente também não treina aqui com todos os dias, né? A gente também treina em gramado natural, a gente também tem que passar por uma adaptação, né? Quando a gente vai jogar em casa, e acaba que o jogo ele fica realmente mais vivo, né? Mais disputado, então acaba, acho que, sendo prejudicial para as duas equipes. Eu não vejo que a gente tenha tanta vantagem assim, até por não treinar muitas vezes aqui. E os resultados também que a gente acaba tendo em casa não são dos melhores, né? Então, acredito que o campo ele é prejudicial para as duas equipes, mas a gente sabe que com o apoio do nosso torcedor, né, fazendo uma atmosfera ali, pode nos ajudar muito, e a gente está apostando muito nisso para esse próximo jogo contra a Ponte, para que nos deixe em condições de ir para a última rodada, dependendo ainda de uma vitória fora de casa.
Valeu, Bernardo. Um abraço para você. Muito obrigado pela participação aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigado. 19:04. Atenção, homens. Eu tenho uma dica sensacional para você que gosta de cuidar da aparência. Todo dia é dia de cuidar, não é mesmo? E se você busca estilo, qualidade e cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo, então precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas, a maior rede de barbearias de São Paulo. Agora está no Shopping Iguatemi, aqui em Campinas, oferecendo serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e nariz. 300 Barbershop Campinas, ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. Para você que gosta de esporte e acompanha o Esporte em Debate aqui na Rádio Bandeirantes, fique ligado na programação que a 300 está preparando promoções especiais para os nossos ouvintes. Quer saber mais? Siga lá no Instagram. Isso mesmo, lá no Instagram, @300Iguatemi. Ou acesse 300campinas.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do Iguatemi, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi, em Campinas. Intervalo, depois o sorteio dos 6 ingressos, agora 19:06. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman, para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. União Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99977 9029. Aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Muito se comenta a respeito dos 3 gols do Rihena no derby de 2003. Mas qual foi o histórico do argentino Dario Rihena? 2003, Campeonato Brasileiro, crise financeira, a Ponte não pagava. O próprio Piá, outro dia comentando o Ponte Náutico, disse que ficou 10 meses sem receber. Era jogador que saía, era jogador que entrava. O primeiro gol do Rihena, 31 de agosto de 2003, majestoso Ponte Figueirense. Figueirense vencia. Aí, pênalti para a Ponte, Piá chutou para fora.
No intervalo, Abel Braga tira Piá e aos 43, gol da Ponte, gol de Dario Rirena, o primeiro dele. O segundo gol do Rirena foi em Porto Alegre contra o Grêmio. Era centenário do Grêmio 2003. Grêmio era o último colocado. Pressão pra cima da macaca. Estava 2-1 Grêmio e aos 39 segundo tempo, Rirena empata 2-2. Terceiro gol do Rirena foi no Majestoso contra o Vasco. Quem jogava no Vasco? Regis Pitbull, com grande passagem pela Ponte. E Regis Pitbull prometia vencer a macaca. Deu uma declaração para a imprensa durante a semana. Estava 2-1 Vasco, mas aos 46, gol de Rirena, 2-2. A Ponte completava 77 dias sem vencer no Majestoso. Depois que veio a semana do derby, o titular era Fabrício Carvalho, que sumiu, foi embora. O Abel Braga chama da base o Rafael Marques. E depois foi pro Palmeiras, jogou no Botafogo do Rio. Hoje, Rafael Marques trabalha no Primavera de Indaiatuba, onde é auxiliar técnico. E chegou o derby, mas o Abel Braga faz a opção por Rirena. E não deu outra. Ele fez os 3, a Ponte vence por 3-1 no Brinco. No Maracanã, logo na sequência, Fluminense e Ponte. A Ponte faz 1-0, Fluminense empata. E aí a Ponte faz 2-1 com Rirena e o Fluminense empata depois 2-2. Rirena estava em campo naquele Ponte Fortaleza, último jogo. A Ponte escapa do rebaixamento, vence por 2-0, gols de Gerson e Adrianinho, com mais de 18 mil pagantes no Majestoso. Nesse Brasileiro 2003, 21 jogadores deixaram a Ponte e 10 passaram por cirurgia. Foi o último jogo do Abel Braga como técnico e depois o Rirena também foi embora. Em 2011, Dario Rirena volta e exatamente num derby ele reaparece. 16 de julho de 2011, Majestoso, estava 2-0 para a Ponte, gols de Ricardinho e Ricardo Jesus. Quando aos 37 do segundo tempo, Gilson Kleina chama Rirena e ele entra no lugar do Ricardo Jesus e o Majestoso vai à loucura. Mas depois o Rirena fez apenas uma partida e foi embora. Dario Rirena sempre reaparecendo aí nas redes sociais, fazendo a sua saudação à torcida ponte pretana, principalmente em semana de derby. Dario Rirena, o seu histórico, sua passagem pela Ponte e também a sua passagem no derby campineiro. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Quando eu escuto esse taque, a gente entra em ação. Se tem obra, tem Cortag, a marca da construção. Tá no meu dia a dia, tudo alinhadinho. Cortag é tecnologia, tem aqui no vizinho. Se tem obra, tem. É parceria de sucesso. Pra agilizar todo o trabalho. Cortag é corte certo, Cortag é corte certo. Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Só na Sodimac, só na Sodimac. Nossa casa está em festa! Aniversário Sodimac. Os melhores preços do ano para construir, reformar e decorar a sua casa. Porcelanato 89 por 89 em Cepa, 54,90. Kit completo vaso sanitário monobloco Bilbao, 749. Torneira monocomando Lucena, 329,90. Compre e concorra a 100 vale compras de R$500. Faça uma foto ou filme com seu produto. Poste no Instagram e marque a Sodimac. Consulte regras no site. Sodimac. Atenção! Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento médico na Clínica Upman. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, temos uma condição muito especial para você iniciar já seu tratamento. Ligue ou mande um WhatsApp agora, 0800 591 2223. A Clínica Upman tem unidades em Campinas, no Cambuí, em São Paulo, na Avenida Paulista e em Santo André. Sexo é saúde na Clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Se você é botequeiro de verdade, seu lugar é no Boteco do Fortão. Mesa cheia, comida de verdade e cerveja sempre trincando de gelada. Unidades São Quirino, Nova Campinas e em Paulínia. E o recém-inaugurado Botequim próximo ao Liceu e em breve no Mercadão de Campinas. Chama a galera porque o Boteco do Fortão combina com mesa cheia de amigos, torresmo de rolo, porções generosas e cerveja gelada do jeito que você gosta. Siga também no Instagram, @Boteco do Fortão.
proteção. Está precisando proteger o seu carro sem burocracias? Na Union Proteção Veicular temos a solução ideal para você. Com planos personalizados, atendimento 24 horas, sem perfil de condutor, indenização 100% da tabela FIPE e muito mais benefícios para deixar seu carro seguro e você tranquilo. Union Proteção Veicular. Ligue 19 99977 9029 e fique protegido hoje mesmo. Você sabia que pode participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Cívia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Você recebe exames gratuitos, apoio médico e uma remuneração pelo seu tempo dedicado. Quer saber como funciona? Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Cívia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h15, já os nomes dos ganhadores dos 6 ingressos para Guarani Náutico. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. 6 ingressos para Guarani Náutico, cadeiras vitalícias. Esses ingressos serão retirados amanhã aqui na recepção da Band, das 9 da manhã até às 13 horas e das 14h30 até às 17h30. Andrew Cauã Rodrigues da Silva. 2. Edivaldo Aparecido Rodrigues. 3. Elaine Martins Cunha. 4. Leandro Aridentini. 5. Maria de Lourdes Padavini dos Santos. E 6. Nicolas Miguel Siqueira. Repetindo. 1. Andreu Cauã Rodrigues da Silva. 2. Edivaldo Aparecido Rodrigues. 3. Elaine Martins Cunha. 4. Leandro Aridentini. 5. Maria de Lourdes Padavini dos Santos. E 6. Nicolas Miguel Siqueira. Anote o endereço, é a Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799. É Jardim São Gabriel, bem aqui na saída para Valinhos, no topo do bairro, onde tem aqui várias antenas, tem a sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Traga um documento que contenha o seu CPF para provar que você realmente é o ganhador.
Muito obrigado para todos que participaram e parabéns àqueles que ganharam. Vamos às notícias do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. O Sport estuda pedir anulação do empate por 2-2 contra o Fluminense na noite desta quarta-feira, na Ilha do Retiro, por erro de direito da arbitragem. Segundo o vice-presidente rubro-negro, Rafael Campos, o clube avalia com o departamento jurídico a possibilidade da invalidação do jogo. O dirigente do Sport se queixa do cartão amarelo dado para Ignácio do Fluminense no primeiro lance. Ele queria a expulsão do atleta. Pauta 2. O Palmeiras afirmou que vai acionar o Flamengo na justiça por causa do bloqueio que o clube carioca obteve via Justiça do Rio de Janeiro nos repasses de uma parcela dos direitos de TV do Brasileirão, que seria distribuída aos clubes que fazem parte da Libra. A liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro trava o repasse de 77 milhões de reais. Pauta 3. O Corinthians gastou mais e recebeu menos do que esperava até agora em 2025 e teve que refazer as contas. O orçamento do clube para a temporada, que estimava um superávit de 37,5 milhões de reais, agora projeta um déficit de 83,3 milhões de reais, ou seja, 120,9 milhões de reais abaixo do previsto. O orçamento foi elaborado no fim de 2024 pela antiga gestão corintiana, que tinha Augusto Melo como presidente, Pedro Silveira como diretor financeiro. E a CH, qual o tema que você escolheu para hoje? Não passa uma semana sem uma notícia do Corinthians bombástica, né? É impressionante. Sabe até que parece, Batista, que eles estão fazendo de tudo para destruir o clube. E o Corinthians só não é destruído porque ele tem uma torcida fantástica e tem uma arrecadação excepcional. Porque essa gente que dirigiu o Corinthians nos últimos 12 anos, posso até estender um pouco mais, eles estão e fizeram ou estão fazendo tudo para arrebentar com o clube. É impressionante, cara. Então você projeta 30 de superávit e agora tem 80 de déficit. Cada um, né, Batista? E você, Breno, qual o tema escolheu para hoje? Bom, Batista, eu escolhi esse assunto do Corinthians, que gastou mais e recebeu menos do que esperava até agora em 2025, né? O Corinthians está fazendo ano a ano uma cartilha perfeita para chegar à falência. Sempre gasta mais do que arrecada. O orçamento do clube, para se ter uma ideia, estimava um superávit de 37,5 milhões e projeta um déficit de 83,3 milhões. Isso daí é um absurdo. Enquanto não mudar o sistema no Brasil de dirigente pagar pelos erros, como se ele fosse um CEO de uma empresa, um presidente de uma empresa, que ele responde pela empresa, enquanto os dirigentes passam pelos clubes, não só pelo Corinthians, passaram aqui pelos clubes de Campinas, acabaram com os clubes de Campinas e por aí vai. Enquanto o dirigente não responder judicialmente por tudo que faz com os clubes, e no caso do Corinthians é uma surpresa atrás da outra todos os dias, infelizmente os clubes vão se atolar em dívidas, Batista. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu? Esse misto de arrogância e prepotência do Flamengo. Tudo bem que ele tem a maior torcida do Brasil, segundo pesquisas. E eu acho que isso é indiscutível. Mas ele deveria respeitar mais os outros grandes clubes. A presidente do Palmeiras, que é mais ousada, mais atirada,
ela agora vai questionar o Flamengo, porque também na justiça o Flamengo conseguiu o bloqueio deste alto valor aí, tentando preservar os seus direitos, porque ele tem mais audiência, etc, etc. Então esse negócio uma hora não vai acabar bem, porque é um desrespeito muito grande e uma hora os clubes todos ganham coragem e se rebelam contra todo esse sistema feudal que o Flamengo quer colocar em prática, né? De desrespeito, inclusive, ele acha que o futebol é dele. A CBF é o seu feudo e o futebol é propriedade do Clube de Regatas do Flamengo. E uma hora ou outra dessa, já foi falado isso essa semana pela própria presidente do Palmeiras. Olha, vamos fazer o seguinte, já que eles se acham tão fortes, tão gigantescos e tão poderosos, eu acho que eles acabam se perdendo e depondo contra a sua própria imagem quando jogam contra os outros. Vamos deixar eles jogarem só contra eles mesmos. Aí eles completam a saga do gigantismo. E aí, o que é que o Flamengo vai fazer? Ele vai fazer um campeonato só para ele? Vai colocar quem? O Madureira? Com todo respeito, hein? Vai colocar quem? O São Cristóvão? O Volta Redonda? Quem é que ele vai colocar? Uma hora ou outra esse negócio vai feder. Não vai acabar bem. E a atitude do Flamengo, ela é condenável, desrespeitosa e perigosa para o próprio Flamengo. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada, é só preparar do seu jeito. Assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Bom, qual o resultado do confronto direto de hoje pela ponta do Brasileirão? Flamengo ou Cruzeiro, jogo no Maracanã. Comentaristas já começam a preparar aí os seus palpites. O Na Lata 1, CBF acerta amistoso ou amistosos da seleção contra Senegal e Tunísia em novembro na Europa. Brasil aguarda eliminatórias africanas para confirmar partidas em Londres, na Inglaterra, e em Paris, na França. Na sua visão, a ausência de confrontos contra as seleções europeias de alto nível pesa na preparação e também na disputa da Copa do Mundo. Começo com você, CH. Eu acho que pesa, mas não tem calendário. As seleções europeias, elas têm lá o torneio deles e não tem espaço na agenda nas datas FIFA. Então sobra para o Brasil jogar contra times da Ásia, da África, enfim, é o que temos para o momento. E você, Tigrão? Não, mas o Ancelotti na última coletiva ele disse: agora é Ásia.
Depois queremos enfrentar, e é algo que já está definido, seleções europeias, espero que sejam seleções de primeira linha, e também seleções africanas, para não ter muita surpresa e para fazer esse intercâmbio durante a Copa do Mundo do ano que vem. Faz o intercâmbio agora para não ser surpreendido na Copa. Então eu acho que está sim, não sou muito afeito a defender a CBF pela sua incoerência, pelas suas injustiças cometidas contra o futebol brasileiro, e até por esse longo período sem conquistar nada em termos de Copa do Mundo, mas nessa, pelo menos o treinador disse que é pretensão e está solicitando isso da CBF, enfrentar times de todos os continentes. E o palpite, Tigrão? Flamengo ou Cruzeiro, empate, o jogo é no Maracanã. Flamengo. E você, CH? Flamengo. Valeu, CH, um abraço pra você, até amanhã. Um abraço, até amanhã. Abraço, Tigrão, até amanhã. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Pedro Piscinato, um abraço, até amanhã, Pedrão. Valeu, Batistão, um grande abraço e até amanhã. Um abraço também para o Breno Beretta e nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que nos acompanharam até aqui. Vem aí, jogão de bola. São Paulo e Fortaleza. Fique aqui é muito melhor. Tchau. Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Futebol!